dia 7 de setembro, vem a existência de 2011. Ó, o pai, tá afiado. 7 de setembro de 2011, no dia da independência. Um dos dias mais felizes da minha vida. Quando ela me contou que estava grávida, que ela fez o exame, era 1h da manhã. E você não pode fazer isso com um homem cheio do Espírito 1h da manhã. Porque eu acordei todo mundo, eu dava pulo de meio metro, comecei a ligar pro povo. E o povo me entendia: "Alô, Adriano, tá acontecendo alguma coisa?" Eu falei: "Tá, você é pai." "Ah, tá bom, Adriano, Deus abençoe, deixa eu dormir." E depois a gente celebra, 1h da manhã não é hora. Mas acordei todo mundo. Então começamos a contemplar. Eu fui em todas as ultrassons, eu fui em todas as consultas médicas. Eu andava na rua, batendo nas paredes. Porque eu dizia: "Deus me deu um filho." E a minha esposa falava: "O que você acha que é?" Eu falei: "Eu tenho certeza, esse é um varão." Com 2 meses e meio que ela estava de grávida, minha esposa sempre foi magrinha. Nós estávamos indo no mercado, não tínhamos carro, voltando cheio de sacola. Um morador de rua nos encontra e diz: "Moço, você tem alguma coisa para me oferecer?" Naquele dia eu tinha R$2 na minha carteira, abri minha carteira, entreguei aqueles R$2 para ele e disse: "Olha, qualquer coisa que você vai fazer com esses R$2 tem tempo de validade para acabar. Se você comer alguma coisa, daqui a pouco você vai estar com fome de novo, mas o que você precisa e que eu quero te oferecer nesta manhã é Jesus." Aquele homem, os olhos dele encheu de água, ele era desviado do Evangelho, e ele começa a dizer para mim: "Meu irmão, eu estou afastado dos caminhos do Senhor." E aí ele começa a ministrar algumas coisas nas nossas vidas, e eu agradeço ele. Sai, quando eu estou na esquina com a minha esposa, ele dá um grito: "Moço!" Eu disse: ele é você." E ele fez assim, irmãos: "O primeiro é homem de Deus." Disse: o primeiro é homem de Deus." Aquele homem era um homem que conhecia o Senhor, estava passando por um tempo de afastamento, mas aquilo que o Senhor te dá, Ele não devolve. Não existe ex-filho. Aquele homem era um profeta. Quando ele olhou minha esposa, Deus falou com ele, e Deus usou a vida daquele homem para entregar uma das chaves que eu precisaria num momento muito oportuno. Sabe, irmãos, eu me permito, Daniel é meu amigo de muitos anos. Dia 17 de dezembro de 2015 para 2016, estávamos numa reunião juntos pelo banco. Todas as ultrassons da minha esposa, todas as consultas médicas, nesse exato momento, nessa cena, neste dia, eu tenho Arthur com 4 anos e meio, Lucas com 1 ano e 3 meses, e a minha esposa de 6 meses, da Ana Clara. Lucas e Ana Clara, essa duplinha do barulho que você viu aí arrastando as cadeiras. E então, sou escalado para essa reunião, encontro o Daniel lá. Neste dia, era o dia do rodízio dos nossos carros. Ou seja, nem eu e nem ele poderia voltar depois da reunião. Porque se voltássemos, tomaríamos multa, mas tomamos na ida. Os dois. A reunião foi na Paulista, um dia normal. Saí de manhã, como todos os dias, peguei na maçaneta da porta e disse: "Senhor, a minha família te pertence, cuide deles." Deixei o meu celular com a minha esposa, porque naquela manhã havia um agendamento do meu filho fazer uma extraçãozinha de um dente. Ele teve uma coisa chamada cárie de leite. A criança, ela mama na madrugada, e você não escova o dente do teu filho 3 horas da manhã. E como muitas vezes o que ela mama tem um pouco de açúcar, ela pode ter uma cárie de leite. Então esse dente estava infeccionado, doendo muito, ele estava sofrendo muito. Ele já tinha arrancado de um lado, precisava arrancar do outro. Por conta do procedimento que aconteceria naquela manhã, eu deixei o celular. Nesse momento, Daniel Lima trabalha na agência do Jardim Miriam e Adriano Beccari na agência da Pedro Bueno. Nos encontramos apenas no treinamento. Pela afinidade espiritual que sempre tivemos, pela afinidade de visão, de família de Deus, a gente sempre, quando se encontrava nos treinamentos, ficávamos juntos. Então, quando eu termino, eu digo: "Olha, meu carro está no rodízio." Diz: "O meu também." Eu disse: "Então vamos tomar um café na Starbucks, que eu tenho um sonho de conhecer Starbucks." Ele disse: "Vamos lá." Sentamos e começamos a falar sobre família, sobre propósito, sobre filhos. Ele falando do Caio, eu falando do Arthur. E começamos a conversar. E quando deu um determinado horário, eu disse: "Daniel, Deus abençoe, vai você para a tua agência, eu vou para a minha, catamos o nosso carro e vamos embora." O que eu não sabia
que quando eu chegasse naquela agência, eu passaria pelo dia mais decisivo da minha história, por um dia que eu seria rachado de cima a baixo, um dia que Deus escolheu para testificar todas as convicções que eu tinha, um dia que Deus escolheu para trazer veracidade em todas as experiências que eu tinha com Ele, um dia que Deus mostraria para o Adriano quem era o Adriano, um dia semelhante ao de Abraão, que quando a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, não faz isso com teu filho, porque agora eu sei o que está no teu coração. A tradução correta desse versículo não é essa, porque Deus já sabia desde o princípio que Ele havia projetado Abraão para ser o pai da fé. O que Deus estava fazendo naquele momento era apresentando Abraão para Abraão. Era Deus mostrando para Abraão: Abraão, você é o pai da fé porque eu te constituí para isso. Você será, Abraão, o responsável pela mesa no céu. Você tem, Abraão, o dom do crer. Através da sua fé, essa semente ela vai ser espalhada em toda a família de Deus. Através da fé que você carrega, você vai poder fazer todos os meus filhos, a minha família ser bendita na terra. E então, quando eu chego na agência, sempre quando você entra na agência tem que passar na porta giratória. O Bradesco ainda é arcaico nesse modo. Passei na porta giratória, meu chefe tinha quase 2 metros de altura, ele sentava lá no fundo e disse: não, aqui. Eu falei: não, chefe, passar o cartão aqui. Ele disse: não, agora aqui. E ele em pé, eu fiquei, estava angustiado, cheguei, sentei. Ele falou: você precisa comprar um celular, rapaz. Eu disse: chefe, eu tenho um celular. Hoje eu deixei com a minha esposa, porque meu filho foi fazer uma restauraçãozinha de dente, e se ela precisasse de alguma coisa, eu deixei o celular, mas está tudo bem. Ele disse: Adriano, estou tentando falar com você desde as 9 da manhã. Isso era 11 horas. E o Arthur foi fazer a renovaçãozinha de dente, está tudo bem. Aí eu só entendi que ele falou assim: isso aqui é Saboia. Saboia é um hospital no Jabaquara, eu trabalhava na Pedro Bueno. Não é longe, mas naturalmente você faria 15, 20 minutos de carro, um trajeto normal, respeitando o farol. Eu em 4 minutos, cronometrado no relógio. Quando ele falou Saboia, eu já estava na porta giratória, eu só ouvi que ele gritou: Adriano, quer que eu dirijo? E eu peguei meu carro. A graça de Deus e a misericórdia é tão grande, porque em nenhum momento que eu saí com o meu carro, que eu arranquei, eu olhei para trás, tinha carro atrás, eu olhei farol, eu olhei, eu saí e simplesmente houve um bloqueio na minha mente. Então eu pego meu carro e vou direto para o hospital. Quando eu chego no hospital, eu escuto um alarido de choro. Quando eu chego com o meu carro, com o vidro aberto, na porta do hospital, eu vejo mais de 100 pessoas, muitos irmãos da igreja, muitos familiares. Então eu atravesso meu carro na porta da igreja, na porta do hospital, desço, e um tio da minha esposa, que é um dos pais que eu tenho espiritual, um homem que me ensina muito, ele pega no meu braço, me chacoalha e fala assim: Adriano, calma. Tudo que você não pode pedir para um pai nessa hora é calma. Porque como eu saí de si, foram poucas vezes na minha vida que eu saí de si, enquanto não me levasse para vê-lo, para mim entender a gravidade do que estava acontecendo, eu não dei sossego, eu agi com turbulência, com força, eu manifestei toda a minha carnalidade. E então um dos seguranças falou: leve esse homem agora para ver o filho dele, que ele vai quebrar tudo aqui. Enquanto vocês não levarem ele, vocês não vão ter sossego. E aí eles me pegam e me levam. E quando eu chego lá, antes de eu ver, o médico vem conversar comigo. Diz: olha, no momento da extração, o alicate de pressão, na hora que ela puxou a primeira vez, o dente não saiu, ela puxou a segunda vez, sorridente na Avenida com o PC. Ela puxou a segunda vez, o alicate abriu. E como ele estava numa posição mais inclinado do que deveria, e ela não havia colocado uma proteção que também deveria ter sido colocada, principalmente na extração de um dente de uma criança. O dente caiu no canal da traqueia e ele vem ao sufocamento, é socorrido da Avenida com o PC até o hospital. Isso acontece às 8h30 da manhã. Ele entrou brincando com todo mundo no consultório, ele era o primeiro paciente e saiu desacordado rumo ao hospital. Não fizeram uma porção de procedimentos que deveriam. Minha esposa de 6 meses de grávida foi com ele no banco de trás de um carro particular de um dos dentistas para o hospital. Chegaram lá, fizeram a traqueostomia, tentaram, ele já tinha tido uma parada no decorrer do caminho. Quando eu chego no hospital, ele ainda está com vida.
mas só o teu corpinho funcionando. E eles tentando manter ele no gelo, uma situação assim, irmãos. Eu sou um homem que eu te disse, com 8 anos de idade, eu comecei a ouvir algumas coisas de Deus ao meu respeito. E esse cenário que eu estou te apresentando aqui não tem absolutamente nada a ver naquele momento no meu psique com aquilo que Deus havia me prometido. Então, eu quero repetir um versículo aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Atribulado você pode ser, angustiado você não deve ser, porque a angústia, ela vem de dentro para fora. Perplexos, porém não desanimados. Você pode ser perplexo com o que o cenário vai ser lhe apresentado, mas você não pode ser desanimado, porque o desânimo ele vem de dentro para fora. Perseguidos, porém não desamparados. Perseguição faz parte de todo aquele que Deus chamou. Se você não sabe, eu quero te contar uma notícia. Nós estamos em guerra. Nós estamos no meio de uma guerra. Mas eu também quero te contar uma boa notícia. Uma guerra que já está declarada o final dela. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você faz parte de uma batalha que já foi escrita. Deus te inseriu numa história que para você é inédita, mas para Ele não é. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas, é o que eu estou fazendo aqui. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus, e como a mim não é outro. Eu sou Deus, e como a mim não é outro. Porque eu faço conhecido o fim da história, no começo dela, e toda a minha vontade prevalecerá. Quase 60 dias fora do ar. Eu queria sair na mão com Deus. Eu cuidava de mais de 80 irmãos. 5 células estavam sob a minha responsabilidade. Eu era um discipulador numa igreja. Minha agenda era de segunda a segunda. E a primeira coisa que eu fiz com Deus, quando esse cenário se apresentou, foi: Deus, eu tenho te servido. Eu fiz como o irmão mais velho do filho pródigo. Pai, eu tenho te servido, nem um cabrito que não dá para mim. Como, irmãos, o diabo ele sempre usa a mesma estratégia: nos trair em relação à nossa identidade. Quando nós não sabemos quem somos, o diabo ele vai tentar persuadir. Ele vai tentar colocar em xeque a sua filiação. Deixa eu te falar uma coisa: você é filho, amado, em quem Deus tem todo o prazer. Nem um segundo da sua existência passa desapercebido. O guarda de Israel não toscaneja. Marcos 4,35 fala de uma tempestade. Marcos é específico, diz que Jesus está dormindo numa almofada. Os discípulos que já eram discípulos, capítulo 4, já tinham vivido muitas coisas com Jesus. Fazia parte da equipe de Cristo. Eles eram discípulos, eles não eram multidão. Eles tinham sido selecionados para propagar o Evangelho da eternidade. O Evangelho que eles propagaram chegou até a mim e até você. Nós fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz por conta da resposta desses homens. Mas houve um momento, Marcos 4,35, que eles estavam no barco, e eu fico imaginando a cena. Jesus fechou os olhinhos e falou: deixa o couro comer. Marcos é tão específico que ele fala assim: quando estava chovendo, tudo bem. Quando eles começaram a ver que o barco estava enchendo d'água e Jesus dormindo, lê Marcos, ele diz assim: mestre, acorda. Acorda, não te importa que nós pereçamos. Morrer é diferente de perecer. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. A morte biológica, a atividade cerebral e o seu coração parar de funcionar, isso quer dizer morte natural. Ela acessa só o teu corpo. Os médicos, eles não avaliam a tua alma e o teu espírito quando a
tua atividade cerebral para e o teu coração também. Ele avalia só o teu corpo. Porque a morte que Jesus venceu é a morte do teu espírito. O que os discípulos falaram para Jesus naquela tempestade é: Senhor, não te importa que nós pereçamos, e pereçamos não é morrer. Perecer é morrer eternamente, é uma morte espiritual. O que aqueles discípulos ainda não entendiam, e o texto deixa claro, é: quem é este? Você vai perceber que não é conversa de discípulo, mas às vezes Deus nos coloca em algumas tempestades para manifestar em nós que nós precisamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer, conhecer e prosseguindo em conhecer, cuidando de 80 irmãos, uma agenda de segunda a segunda, responsável pelo ministério do ensino da igreja. Eu achei que eu já estava vivendo tudo com Deus. Eu achei que eu já estava no lugar certo, fazendo o que era certo. Eu não era um homem mundano. Eu já tinha conhecido a Cristo. Quando eu cheguei naquele hospital, a primeira coisa que eu disse é o seguinte: Deus tem responsabilidade comigo, Ele não vai deixar esse menino morrer. Ele sabe que eu não vou suportar viver sem Ele. Irmãos, se Deus pergunta para você: quantos quilos você aguenta carregar? Você vai responder para Deus na esfera do natural, porque você não se conhece. Você diz para Deus: no máximo 10, Deus diz 1 tonelada. Agora eu te pergunto: quem conhece melhor você? Aquele que escreveu a seu respeito, aquele que fez um projeto a seu respeito. Salmo 139, verso 15 e 16. Ainda quando éramos uma substância informe, Ele já havia escrito todos os nossos dias, antes que qualquer um deles viesse a existir. Por que você acha que Deus colocou aquele homem diante de mim e disse: olha, o primeiro é homem de Deus? Na verdade todos são, mas teve um momento que a voz daquele homem ecoou dentro de mim. Você precisa entender, Adriano, porque depois de 45 dias, quase 60, eu entro num diálogo com Deus, porque enquanto eu quis briga, Deus ficou em silêncio comigo. Enquanto a banana queria comer o macaco, enquanto eu estava querendo pôr o dedo na cara de Deus, ensinar Deus sobre criação, sobre fidelidade, a gente não faz isso intuitivamente. A gente faz isso quando a nossa alma funciona mais que o nosso espírito. Quando a gente quer conversar com Deus com base naquilo que eu estou sentindo. Alguns irmãos me perguntaram: Adriano, você não pediu para Deus salvar o Arthur? Eu disse: Deus não é movido pelos meus sentimentos, Deus não é movido pelas minhas dores, Deus não é movido pelos meus fracassos, Deus é movido pelo propósito. E quando Deus define fazer, irmãos, Ele vai fazer. Eu te contei algumas coisas que eu passei na minha vida. Você acha que é fácil? Mas hoje, muito provavelmente aqui nesse meio, algumas das experiências que eu estou compartilhando aqui, tem pessoas que já passou. Quantas e quantas vezes eu não comentei esse fato da minha vida? Eu fui violado sexualmente, integralmente, quando eu era criança. E quando eu termino um culto, uma pessoa me procura e fala: faz 50 anos, faz 40 anos que eu passei por isso, faz 40 anos que isso me aprisiona, eu nunca consegui falar isso com ninguém. E a pessoa é livre. Você precisa entender que você nasceu para a manifestação da glória de Deus. Senão a gente vai ficar começando a perguntar que nem os discípulos: mas quem que pecou? Foi o pai dele ou foi ele? O Senhor falou: nenhum deles pecou, nem o pai nem eles, mas para que a glória de Deus se manifestasse. Porque quando eu estava jogado na sarjeta do Hospital Savoy, um homem chega em mim, um senhor, cabeça branca, e diz: você é o pai do menino doente? Eu falei: sou eu, sim, senhor. Eu fiquei de pé, ele pegou no meu ombro e falou: não se turbe o vosso coração, irmão, Deus já fez a obra. Irmãos, um espírito de fé me pegou, minha esposa está aqui do meu lado. Eu comecei a gritar, eu fui na roda onde estavam os irmãos e o pastor. Eu falei: pastor, Deus falou comigo. Eu vou sair desse menino daqui, vou nos 4 cantos do mundo. E pego um, pego o outro, pego minha mãe, pego minha sogra, pego os irmãos, pego todo mundo e falo: eu vou sair daqui, vocês não estão acreditando. Falo para os médicos, quando dá 3:30 da tarde, me chamam e falam: a gente gostaria que você fosse Deus. Chego na sala, 6 médicos chorando. O que está acontecendo aqui? Olhei para o batimento cardíaco 198. Não sou médico, mas não sou bobo. Falei: Deus, a situação aqui está crítica. Arthur, 4 anos e meio, engole um dente, está na UTI, entre
a vida e a morte. Heitor, na outra sala, 1 ano e meio, tomou um banho, a mãe deixou o balde cheio, ele saiu engateando, a mãe não viu, ele tombou dentro do balde, ficou alguns minutos sem respirar, chega junto com o Arthur. Então é Arthur e Heitor sendo socorridos simultaneamente. Se você for no Hospital Savoy até hoje, tem um médico que trabalha lá há 50 anos. Meu amigo é taxista, leva esse médico para cima e para baixo, perguntou para ele, sem ele saber que eu sou amigo dele, qual foi o atendimento que mais impressionou o senhor? Ele disse: o atendimento que mais me impressionou foi o atendimento de um menino que engasgou com dente, porque a literatura diz que isso para acontecer é 1 em 1 milhão. Você já viu quantas crianças engolem moeda, bolinha de gude, engolem as coisas e aí entra no canal do estômago e é expelido? Mas se esse mesmo componente entrar no canal do pulmão, a situação complica. E então eu tenho duas possibilidades: ou eu fui muito amaldiçoado, ou eu fui escolhido a dedo para a manifestação da glória de Deus. 45 dias eu estava na varanda de casa, eu disse: Deus, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. E Deus disse: eu sei. Você não decidiu entregar o Arthur, mas eu decidi entregar Jesus por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi a primeira coisa que Deus falou naquele diálogo, naquele terraço comigo. Segunda pergunta: Senhor, o Senhor abriu a minha carteira e pegou a maior nota que eu tinha. Deus disse: meu filho, me perdoa, eu achei que a carteira era minha. Eu achei que quando você orou me pedindo Ele, quando você consagrava todos os dias pela manhã a sua família a mim, eu achei que isso era de verdade, mas agora eu estou mostrando para você que nem tudo aquilo que a gente pensa. Sabe aquela história de Pedro, irmão? Pedro não era mentiroso quando ele dizia que ele não ia permitir que prendessem Jesus. Pedro simplesmente ele achou ter alcançado uma maturidade em amor que ele ainda não havia alcançado. Prova isso, Adriano. Ele decepou a orelha de um dos soldados. E Jesus ensina a Pedro, diz: quem vive pela espada morrerá. Então Pedro, ele simplesmente, quando o fogo aumentou, ele percebeu que ele não tinha o amor suficiente. Mas esse mesmo Pedro, em processo de construção, depois ele é de ponta cabeça crucificado. Ele é entregue por amor ao propósito de Deus. Aonde que eu quero chegar, irmãos? Tudo isso que eu estou te contando aqui é uma história de construção. Tudo isso que eu estou te contando aqui é uma história que Deus vem cumprindo para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. O que me dá a legalidade de estar aqui hoje compartilhando com você é porque eu entendi uma coisa que hoje nós precisamos entender genuinamente. Eu quero te dar uma boa notícia: você não precisa perder coisas valiosas como eu perdi, porque a Bíblia diz que o inteligente ele aprende com a própria experiência, mas o sábio que está acima do inteligente, ele aprende com a experiência do outro. Você não precisa enterrar um filho como eu enterrei para que você dê significado para a tua família, para que você entenda que as pessoas que Deus colocou do seu lado, elas têm um valor. Você sabe isso que o pastor Daniel falou aqui, descortinou o coração dele como pastor? É porque nós não entendemos o significado das relações. Nós não entendemos como igreja qual é a força da igreja. A força da igreja é a unidade e o amor. Se essa é a força da igreja, e o diabo é um ser espiritual, ele não é criativo, mas ele também não é burro. Eu não estou aqui fazendo apologia ao cão, eu só estou te dizendo como que ele trabalha. Pode fazer um estudo, ele sempre vem para destruir o amor e a unidade. Quando eu passei por essa experiência, eu ouvia audivelmente: cadê o amor do seu pai? Você não falou que Deus te ama? Você não pregou a vida inteira que Deus é amor? Que amor é esse? E acho que seu Deus cochilou. Eu não consigo descrever para os irmãos. A primeira vez que eu pisei na minha casa, quando eu voltei à casa onde eu morava, eu fiquei por lá menos de uma semana, que eu fui tomar meu primeiro banho. Deus me mostrou, quando você entrar para tomar banho, o diabo ele tinha arquitetado que a minha esposa subisse para a parte de cima, onde minha sogra trabalha na Ingetec, tinha um monte de veneno, e o diabo colocando na mente dela: não é justo você ser feliz. Acabou para você. Sobe lá, pega os venenos. E eu sabia disso, eu fiz uma oração e disse: Deus, eu repreendo o espírito da morte, mas eu vou tomar meu banho. Porque eu não vou viver refém do inferno. Eu vou entrar para tomar meu banho. Quando eu entrei para tomar meu banho, que a pressão aumentou em cima da minha esposa, o tio dela desceu com uma palavra.
Deus pode ir conosco. Até onde a nossa entrega ao Senhor, até onde nós entendemos o que é o cristianismo, até onde Deus pode contar com a igreja Brígio, uma igreja que Deus levantou nessa geração para destruir o que está acontecendo. Infelizmente, em algumas embalagens que tem nome de igreja, mas não é igreja. E a Bíblia diz isso, que o joio e o trigo são plantados no mesmo terreno. Você sabe o que tem mandado mais pessoas para o inferno hoje? Lugares que tem nome de igreja, mas não é igreja. O diabo, irmãos, ele não é burro. Nós precisamos testificar até onde Deus pode ir conosco. Eu aprendi uma semana antes, para finalizar esta mensagem de hoje, uma semana antes de eu enterrar o Arthur, eu fui fazer um velório de uma menina chamada Ana Beatriz, 10 anos de idade. Ela era da região da minha célula. Só as crianças congregavam na igreja, os pais não. Naquele dia o carro do meu pastor é roubado e o Adriano vai para o cemitério São Luís junto com a sua esposa para poder cuidar daquela família que perdeu a sua filha com 10 anos de idade. A parte de cima da casa pegou fogo na fiação. Ela estava tomando banho, o irmão de 17 anos cuidando dela embaixo não conseguiu acessar a parte de cima. As labaredas eram muito fortes. E ela estava nua porque estava tomando banho. Ela foi tentar pôr roupa, caiu na frente da cômoda, inalou muita fumaça e veio a óbito. Chego eu no cemitério São Luís, escutei um alarido parecido com esse do Saboia que eu te falei. E antes de eu entrar, que eu ouvi o choro daquele pai, eu não tinha uma palavra para falar com aquele homem. E então, eu dobro o meu joelho no pé de uma árvore e falo: Deus, eu não tenho o que dizer para esse pai. O que eu vou fazer? Deus diz: entra lá agora e fala para ele que a Ana Beatriz já chegou em casa. Tinha umas 70 pessoas naquele velório. Eu agradeci quase, cumprimentei. Nem sabia se todos eram cristãos, mas cumprimentei. Estava muito mexido com aquela situação. Cheguei nele, ele estava no meio do caixão. Falei: Senhor Samuel, o senhor não me conhece, eu não conheço o senhor, mas o Espírito de Deus conhece o senhor e me conhece. Antes de eu entrar aqui, não tinha uma palavra para falar para o senhor, mas agora eu tenho. Deus mandou te dizer para você não ficar firme nessa visão que o senhor está vendo aí. A Ana Beatriz já chegou em casa. Agora entenda o arranjo de Deus. Entenda isso uma semana. Por conta dessa cena que eu vivo com o senhor Samuel, um tio que estava lá chega em mim e diz: você é pastor? Tem Bíblia no carro? Eu falei: tenho, sim, senhor. Ele falou: então você pega a sua Bíblia e vai pregar salvação para essas pessoas. Eu falei: eu só faço isso se o pai autorizar. Chega no senhor Samuel e fala: senhor Samuel, posso ministrar uma palavra? Ele diz: amanhã no enterro. O avô, o pai dele diz: hoje, agora. O pai era autoridade sobre ele. Ele falou: então tudo bem. 70 pessoas, eu vou pegar minha Bíblia no carro. Uma irmã encosta do meu lado e diz: Adriano, você tem uma palavra? Eu disse: não. Pego meu carro, minha Bíblia e saio andando com as minhas pernas bambas. Essa cena para mim era inédita. Eu entro para ministrar. Tem alguns irmãos que caminham comigo até hoje que falam: Adriano, eu já vi você ministrar algumas vezes, mas o que Deus fez naquele velório. Porque eu entro e quando eu abro a Bíblia, Deus me dá uma palavra. E Deus incendeia aquele lugar. Eu saio de lá. E uma das coisas que eu falo para o senhor Samuel: senhor Samuel, hoje o senhor está aí e eu estou aqui. Amanhã eu estou aí no lugar do Senhor e Deus não vai deixar de ser Deus por isso. Alguns meses depois, ele não sabia o que tinha acontecido. Ele foi fazer uma visita na igreja. Quando ele me viu, ele veio me dar um abraço. Aí comentaram para ele: o senhor não sabe o que aconteceu com o Adriano? Isso que aconteceu com o Adriano. Ele disse: sabe o Arthur, o primeiro filho dele? Aí contaram para ele. E aquele homem cai em lágrimas. Quando eu cheguei nesse diálogo com Deus, que eu já te contei 2 perguntas, foi um diálogo de 3. A primeira é: Senhor, o Senhor não sabe o que eu estou sentindo. João 3,16, meu filho, eu sei. Eu entreguei Jesus por você. A segunda foi: o Senhor abriu a minha carteira e pegou a maior nota que eu tinha. E ele diz: meu filho, a carteira é minha. Eu pensei que a sua entrega tinha sido absoluta. Eu achei que era de verdade aquilo que nós estamos construindo. A terceira e última pergunta: Deus, não tinha outro caminho para aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, porque eu vou parar. Eu não quero mais fazer nada. Vou entregar todas as células, eu vou parar com tudo. A resposta de Deus para mim foi: eu nunca te amei pelo que você faz para mim. Eu nunca te amei pela tua agenda.
Irmãos, foi tão profundo isso de Deus, porque eu tinha aprendido no decorrer da minha trajetória que eu aprendi primeiro que eu era servo, depois que eu era filho. E hoje eu tenho tanta clareza de que o serviço ele é muito importante, mas ele é consequência de uma filiação. Porque aquele que só entende que é servo, não entende que é filho, mais cedo ou mais tarde sua corda vai estourar. Mas aquele que entende que é filho, porque entende que é filho, ele cuida das coisas do pai, o diabo não tem como tocá-lo, porque ele pode passar pelos piores dias. O dia que o diabo tentar demandar com ele, ele vai dizer: Satanás, se coloque no seu lugar, porque eu sou filho amado, em quem Deus tem todo o prazer. Porque ele tentou dizer para mim: ele é o pai da mentira, eu matei seu filho, eu cortei o pescocinho dele. Você não cortou nada, você é um falido, mentiroso, pai da mentira. Em breve o Deus de paz esmagará a sua cabeça.